Fala galera, mais um corte aqui para vocês. Eu espero que você goste. Claro, você pode dar aquela força para a gente, inscrevendo-se no canal, compartilhando o vídeo com seus amigos e deixando aquele joinha para a gente. Você pode também verificar os outros vídeos e os outros cortes que estão todos disponíveis aqui para você no canal. E com as figuras que estavam querendo de qualquer maneira que eu fosse o representante da história do dossiê Caimã para que os grupos relacionados ao Lula e ao Brizola ganhassem aquela eleição e vencessem o Fernando Henrique. E eles achavam que só com aquela acusação de que o Fernando Henrique, Serra e outros tinham 336 milhões de dólares numa conta lá das Ilhas Caimã, e que supostamente teria provas, que iria tirar aquela eleição do FHC. E eu já tinha ouvido essa história nos Estados Unidos, já tinha quase um ano, uns 7, 8 meses. Mas eu não dei a mínima para ela. O cara que era o orador oficial da história, que disse que foi quem ouviu do sujeito, advogado do banco, e lá nas Ilhas Caimã, que contou para ele, um americano, que morava em Nova York e que sabia tudo desse dinheiro e que estava disposto a passar para ele as provas documentais. Se ele conseguisse 1,5 milhão de dólares, ele passaria as provas documentais para quem quer que aparecesse com esse dinheiro. Aí o cara foi para cima de um conhecido meu, e aí esse conhecido me chamou para ir pregar numa reunião de milionários lá no Williams Island, numa feijoada de sábado. Acabei de pregar era o que eu fazia o dia inteiro, todo dia, a minha vida toda. Estava indo embora para casa, cansado, querendo era descansar um pouquinho. E eu tinha também residência na Flórida, 2 filhos estudando lá. E aí esse cara me pegou lá fora e disse: reverendo, o senhor é o homem talhado e tal. Isso 7, 8 meses antes. Eu ouvi a história e falei: eu não. Essa história está entrando por aqui, saindo por aqui, eu não tenho nada a ver com isso, não quero ter nada a ver com isso. Nunca tive coisa alguma a ver com política de natureza partidária. Tudo que eu falo sobre política é com P maiúsculo, política no que concerne aos interesses públicos da sociedade, da polis, no sentido grego mais amplo e etimológico, mas essa politicazinha partidária eu estive fora dela a minha vida inteira e não quero fazer parte. Aí, pois bem, quando esse cara, um dos que me falaram isso, insistia comigo regularmente, quando me encontrava lá pela Flórida, que eu deveria falar isso para o Lula e para o Brizola, e eu dizia que não, se vocês quiserem, vão lá e falem. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei muita coisa, amigo. Se eu abrir a minha boca contando segredos de figuras públicas, tanto seculares quanto pastores e líderes evangélicos, todo mundo vai ao chão, porque eu sou o proctologista. Eu faço ali, como é o outubro, o quê? Outubro rosa. Rosa. Eu vou lá, examino os caroços do outubro rosa desse pessoal todo. Não ia ficar um em pé. Eu ouço tudo calado, ajudo calado. Nunca ninguém ouviu nada sobre nenhuma dessas pessoas da minha boca. Eu só falo de coisas públicas, que foram feitas públicas por eles e que têm a ver com interesse público. Nem mimimi de quem pegou quem, como ele é adúltero, cretino, safado, canalha, mentiroso. Eu deixo Deus tratar do cara, e é problema dele, com a mulher dele, com os filhos dele, com a comunidade dele. Não estou aqui para isso, nunca estive e não estarei. Agora, eu não vou entrar em política partidária do mesmo modo como eu não entro nessas ninharias. Aí ele leu na internet que o Lula estaria me visitando no dia seguinte na Fábrica de Esperança. Era maio de 1998. Lula, Brizola, Benedita, Saturnino, Chico Alencar, Mink, meus amigos até hoje, Alfredo Sirquis, um monte de gente, eram uns 70
líderes brasileiros da esquerda que estavam indo lá me ver e conhecer a Fábrica de Esperança, que era o maior projeto social da América Latina, talvez do mundo, projeto não governamental, atendendo 24 mil crianças e adolescentes por dia. Era uma coisa maravilhosa, era algo que nunca teve antes. Eu espero que haja alguma coisa melhor ainda, mas até agora não houve. Maravilhoso. E aí ele queria começar a campanha dele visitando a fábrica. E também tinha muita mídia, né? Eu tinha mídia diária, a Globo estava lá comigo todo dia, os jornais, eu era articulista do Globo, do JB, de jornais variados e das rádios, onde eu falava ao vivo toda hora, o tempo todo. Enfim, era muita mídia. E gerava um ciúme louco no governador, no prefeito, achavam que eu era candidato ao governo, à prefeitura, à presidência da República, para a qual eu fui convidado umas 3 ou 4 vezes a me candidatar, a vice umas 2 ou 3 vezes. Não faltaram convites, eu nunca os quis, nunca nem pensei, nunca disse me dá 24 horas para avaliar, foi sempre não, na hora, porque estava plantado dentro de mim tanto quanto está plantado hoje. A minha vocação é esta. Eu vim ao mundo para pregar o Evangelho de Jesus, com as pautas de Jesus. E é óbvio que, quando você prega o Evangelho, você acaba incidindo sobre a dimensão política com P maiúsculo, não com política partidária, mas com P maiúsculo. E foi essa a razão pela qual todos os apóstolos foram mortos, com exceção de João, que ficou exilado político na ilha de Patmos até morrer de velho. Os outros todos foram mortos como presos políticos, porque confessar que Jesus Cristo era o Senhor, num mundo onde César era o Curios, era o Senhor, era o déspota, e não o Cristo, que era o Senhor, era um pecado político, era uma ofensa. Eles todos foram mortos por causa de política com P maiúsculo. Mas a ignorância histórica da igreja é total, eles não conseguem pensar e nem saber a diferença. Aí, pois bem, naquele período, esse cara chegou lá e, quando eu vi na porta da fábrica dizendo: "Ô, Lulinha, como é, meu amigo?" Aí o Lula olhou para ele e falou: "Seu cretino, safado", sabe essas coisas de homem? Uhum. Homem, quando quer elogiar o outro, "Vai, seu canalha, quanto tempo faz que eu não te encontro, seu sem vergonha", aí ri, aí bate um peito no outro, aí beija, abraça, papo de homem, especialmente dos machões do passado. Hoje em dia já nem tanto, não é? Mas antigamente era elogio. Aí se abraçaram, eu falei: bom, são amigos. Fiquei quieto. Levei o Lula para fazer umas coisas, levei-o para a minha TV, que era a Vind TV, que passava no Brasil inteiro, inclusive aqui em Brasília, no país todo, no satélite, no meu transponder lá e tal. Ia pela NET, pela Sky, pela KTV, pela TVA, por todas essas reprodutoras e algumas TVs abertas, 24 horas de programação, com sede dentro da Fábrica de Esperança, nos estúdios enormes que eu tinha lá. Então, eu o deixei na Vind TV dando umas entrevistas para o Otávio Guedes, que você conhece hoje do Estúdio I, do pessoal de jornalismo daquela época, que também trabalhavam comigo, fazendo entrevistas lá na Vind TV. Naquele tempo eles eram de jornais escritos. Depois é que vieram para a TV, como a Carla Rodrigues, era uma grande jornalista, foi assessora de mídia do Betinho a vida toda, foi lá trabalhar comigo, eu tinha muito carinho por ela, e um monte de outros. Então ele ficou lá naquela sabatina, ele e o Brizola, e eu subi para trabalhar na minha sala. Falei: quando acabar, levem o Lula lá para a minha sala, que eu vou estar monitorando na TV, vou estar fazendo um monte de coisas. Quando ele entrou com o cara que veio de fora, o Sérgio Paulo Rosa, que veio de Miami, que era um dos que insistiam comigo sobre essa história, eu pedi licença, fui ao banheiro. Quando eu voltei, vi que o clima já tinha um redemoinho rodando ali, e ali começou essa história de Dossiê Caimã.
e o Paulo Sérgio insistindo para o Lula implorar a mim que eu fizesse a intermediação, e eu dizendo: jamais farei, jamais farei, jamais farei. Aí começam, outros vieram. Eu não vou mais mencionar nomes, porque uma das coisas que eu aprendi com o passar dos anos e dos muitos anos foi deixar os nomes morrerem no esquecimento. E os que já morreram, e tem alguns ainda vivos, e que sentem vergonha disso. Então, eu não estou aqui para envergonhar ninguém. Então, deixo para lá os nomes, eles todos lembram do assédio que me fizeram durante meses. Quem menos assediou foi o Lula. Ele falou nesse dia e depois não falou mais. Depois só vieram pessoas do círculo dele, em cima, e de outros círculos. Chegou uma hora, mais ou menos em agosto, a eleição ia ser primeiro turno em outubro, dia 4 de outubro. Em agosto, todos os candidatos com chance de ganhar me procuraram querendo o tal do dossiê. Eu falei: meu Jesus, eu dizendo que não quero ter nada a ver, mas os caras só sabem dessa porcaria, associando à minha pessoa. E não adiantava eu dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Fala com fulano, é ele que está lá. Ele é que veio com essa história para mim e para os outros. Mas não, todo mundo diz que sem o senhor isso não emplaca. Eu digo: e vocês acham que eu vou pegar um negócio desse, fazer um chamado de uma coletiva de imprensa e apresentar isso? Vocês são loucos. Eu não tenho vida para dar senão ao Evangelho. Se eu tivesse vida para outra coisa, eu me candidataria a um cargo público, político, e aí teria isenção e imunidade parlamentar para fazer um bocado de coisa. Mas eu não quero. Eu tenho a imunidade do reino de Deus. É nessa que eu quero viver a minha vida inteira. Acabou o seguinte: o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, disparado. Aí, quando eu vi, no mês de novembro, o Lula e o Dirceu irem com uma pasta encontrar o Fernando Henrique no hangar da Líder, dizendo que era o tal do dossiê Caimã que eles não tinham querido e que tinha chegado às mãos deles, eles estavam passando para o Fernando Henrique. Falei: aí tem treta. Aí tem treta porque, de acordo com o que eu saiba, e eu descobri que eu sabia muito pouco mesmo da história toda, esse negócio não pode sair do banco lá, de jeito nenhum. Isso aí é, no máximo, fotografia, microfilmes, outras coisas, de posse de uma comprovação, eventualmente o Congresso brasileiro fazer uma carta rogatória pedindo para abrir esse negócio, mas já ia sendo uma outra instância, um processo demorado. Falei: aí tem grupo. Aí eu vi logo naquele fim de semana mesmo, a Época dizendo: aparece dossiê, não sei o quê, tal, papapá. Eu falei: esses caras vão botar meu nome no meio disso. Meu Jesus. Aí eu liguei aqui para o Palácio do Planalto, vim falar com o Eduardo Jorge, que era o secretário-geral da Presidência da República, e era um cara com quem eu tinha uma conversa razoável, boa. E o FHC era meu parceiro lá na Fábrica de Esperança, ele e Dona Ruth. E aí eu vim, falei: olha, eu tenho uma história para contar. E o Eduardo Jorge, muito esperto, né, pegou um papel amarelo, cobriu assim com a mão e escreveu umas coisas, aí virou o papel e falou: pode narrar, reverendo. Aí eu narrei a história inteira. Quando eu acabei de narrar, ele calado, ele desvirou o papel e me mostrou. Falou: olha só como eu sabia da história toda. A gente acompanhou, botamos aqui, já era a BIM, né, naquele tempo, para acompanhar o senhor, e nós sabemos que o senhor não teve nada a ver com isso. Nada. Mas nós vamos ter que processar o senhor. Porque o único nome que apareceu com vulto foi o seu. Nossa. O único. Os outros eram Maluf, não sei quem. Todo mundo está acostumado a maracutaia com Maluf, Collor, Gilberto Miranda. Essa moçada aí já está no erro. Agora, o senhor, que é uma reserva ética do Brasil, uma figura rara,
como a gente acabou de perder uma, que era o Betinho, sobrou o senhor. No meio disso, e aí nós fizemos uma pesquisa e 50% da população crê na história, mesmo sem ver, só porque o senhor foi mencionado, na sua credibilidade. E 50% diz que não tem certeza, mas que é bem provável só porque o seu nome foi mencionado. Então o Serra ainda tem segundo turno em São Paulo, e nós tivemos que entrar com uma ação na justiça a pedido dele, e foi o presidente que pediu, a pedido do Serra, que era o principal nome implicado, era o Fernando Henrique, depois vinha o Serra, para dar uma resposta pública contra essa acusação. Mas a gente sabe que o senhor não tem nada a ver com isso. Inclusive, quando o processo for aberto, eu já estou autorizado a ir lhe defender. Mas nós vamos ter que fazer esse mise-en-scène. E a mídia, ó, porque a mídia é o seguinte, ela te levanta, te levanta, te levanta, te levanta, você vira herói acima do bem e do mal, como no meu caso, 20 anos, 25 anos, que coisa mais linda, mais cheia de graça, esse menino que vem e que passa nos doces balanços das águas do reino de Deus. Era tipo o garoto de Ipanema, queridinho da mídia para todo lado. Mas a mídia é autofágica, ela não consegue heroificar uma pessoa há muito tempo. É assim com o jogador de futebol, com o lutador, com o artista, com qualquer um, com todo mundo. Se aparecer uma uva dessa que eu nem poderia comer por causa do meu diabetes, mas essa é verde, uma uva na transgressão da tua dieta. Caio transgrediu, comeu uma uva. Não, comeu duas. Pronto. Aí, meu amigo, é pá, 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 pá. 45 dias de primeiras páginas de jornais, e eu não podia nem ouvir aquela música do Jornal Nacional que já me dava urticária. Eu sabia que um dos primeiros assuntos é Reverendo Caio, não sei o que e tal. Aí começam as acusações de que eu tinha recebido dinheiro, tinha recebido $1,5 milhão. Meu Deus, eu lidava todo mês com $5 milhões para a Fábrica de Esperança, para a minha TV, $1,5 milhão. Aí lá fui eu, me lambuzar com essa porcaria, e eu nunca na vida fiquei com nada. O dinheiro era todo levantado em meu nome, eu não ficava com nada, eu vivia com nem os direitos autorais dos meus livros, que vendiam barbaridades. Era para eu nunca mais na vida precisar de dinheiro, só pensando no que os meus livros me renderam a vida inteira, no que os meus áudios, minhas mensagens gravadas venderam aos milhões, não são milhares, milhões, a vida inteira. Eu não pegava nem o direito autoral, eu deixava tudo lá para ser reinvestido em obra social. Eu digo isso na presença dos céus, e não tem demônio, nem anjo, nem principado, nem potestade que tenha poder de me contraditar em nome de Jesus, porque a verdade é essa. E eu não estou brincando. Não brinco com coisas espirituais, nem com coisas reais da vida. Pois bem, quando eu vi aquilo ali, eu falei, eles me puseram nisso para me arrebentar mesmo.